Meu nome é Fernando Bernadelli, eu sou advogado previdenciário, especialista em regimes próprios. Por mais que aparento pouca idade, mas já trabalho nessa área de RPPS há mais de 15 anos. Então, hoje, nessa manhã, eu estarei com vocês, sanando a dúvida, tentando clarear a ideia da reforma da Previdência para vocês, para que vocês possam entender, né, e não vejam só artigos na lei de vocês, mas compreendam essas reformas, essas alterações, tá? Entenda o que esses pontos significam, entenda o que é um pedágio, tá? Fernando, eu me habilito em qual regra? Fernando, existe uma regra que a idade é 62 anos, mas eu já sou servidor efetivo há tantos anos, vou ter que ficar 62 anos trabalhando. Calma, gente, tem outras regras que vocês podem se habilitarem, tá? Eu vou trazer para vocês um comparativo entre como era a legislação municipal de vocês, né, antes da emenda 103, antes da nossa lei de dezembro de 2024, e como ficou após. E eu vou deixar bem claro para vocês que algumas situações não se aplicam a servidores que já estão em atividade. São regras mais prejudiciais, que vão se aplicar aos novos entrantes, aos novos servidores públicos. Então, eu quero deixar isso muito claro quando eu passar o quadro com vocês. Eu vou pôr no quadro, nas televisões, os quadros comparativos. Só que, antes disso, gente, eu quero explicar para vocês que é o que mais me questionam. Eu acho que é o que está na cabeça de vocês. Fernando, para que fazer a reforma da Previdência? Por que ter essa reforma da Previdência? O município de Lusiânia realmente precisava fazer essa reforma da Previdência agora? E todos, com certeza, vão falar que não. Eu acredito. Mas, infelizmente, de acordo com estudos técnicos, né, a gente chama de avaliação atuarial, que é feito anualmente, o RPPS do município de Lusiânia encontra em déficit financeiro. O que é um déficit financeiro? É simples. As receitas não cobrem as despesas. Mensalmente, se vocês olharem os últimos meses, principalmente dos últimos meses de 2024, tem um déficit financeiro de, se não me falha a memória, 200 mil em dezembro, 400 mil em novembro. Então, assim, Fernando, o que eu consigo arrecadar no fundo de previdência, de contribuições previdenciárias, parcelamentos, rendimentos, o que for, não é suficiente para me custear as despesas. Então, algumas medidas deveriam ter sido tomadas, e foram. Infelizmente, de alguma forma, aí, que trouxe, né, algum prejuízo para vocês, eu entendo perfeitamente, como eu falei, como a nossa vereadora falou, eu realmente ando rodando muito o Brasil e o Estado de Goiás falando sobre a reforma da Previdência. Eu costumo analisar muito a avaliação atuarial de vocês, para conseguir identificar se, de fato, aquele município necessita de uma reforma da Previdência, falando tecnicamente, tá? Eu não falo politicamente, eu falo só tecnicamente. Então, assim, e olhando, analisando a situação do município de Lusiânia, não tinha como deixar de fazer a reforma da Previdência. Não sei a forma que foi feita, não sei como foi proposta, mas a reforma da Previdência era inevitável nesse momento. Isso é um fato. Tá bom? Depois, se vocês tiverem mais interesse, gente, todos vocês são servidores públicos efetivos, então todos vocês têm o direito de procurar a sede do Fundo de Previdência e requerer uma cópia dessas prestações de contas para verificar se, de fato, esse déficit existe. Tá? Fiquem à vontade para procurar a sede do RPPS, que lá vocês vão ter acesso a esses dados. Tá bem? Dito isso, gente, eu já vou partir para vocês para falar sobre os quadros comparativos. Esse quadro comparativo, eu vou explicar todos os benefícios previdenciários de agora. Só que, primeiro, eu gostaria de falar para vocês sobre o direito adquirido, que é a primeira situação. Fernando, eu já tenho os requisitos. Eu vou entrar na reforma da Previdência? Não. Você já tem um direito adquirido. Se vocês já possuem um direito adquirido, e quando eu me refiro a direito adquirido, eu falo todos os requisitos preenchidos. Não me refiro a um requisito. Fernando, eu já tenho o tempo de contribuição. Eu sou uma professora mulher, eu já tenho 25 anos de contribuição, só que eu tenho 48 anos de idade. Eu tenho direito adquirido?
Não. Os requisitos são preenchidos cumulativamente. Vocês têm que preencher todos os requisitos para ter direito adquirido. Tenho que preencher os 25 anos de magistério, 50, estou falando conforme a lei antiga, 50 anos de idade, 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo em que for dado a aposentadoria. São 5 requisitos que eu devo ter preenchido. Se não preencheu, alguma regra você vai ser ajustada para você com a reforma da Previdência. Tá bom? Então, o direito adquirido, quem implementou até o dia 27 de dezembro de 2024, está garantido. Quem não implementou, Fernando, eu fiz 50 anos no dia 28 de dezembro de 2024. E agora? E agora você estava na eminência do direito. Você não estava com o direito adquirido. Você vai cair na regra de transição. Certo? Entenderam? Gente, eu vou começar falando com vocês sobre as regras gerais. Essas regras gerais, entendam e compreendem. As regras gerais, elas só são para os novos entrantes, servidores que foram admitidos depois de 27 de dezembro de 2024. Fernando, mas a idade aí do professor está 57 anos. Você entrou depois de 27 de dezembro de 2024? Então não é para você essa regra. A sua regra está mais abaixo. Certo? Ah, Fernando, mas eu achei essa regra mais satisfatória. Então você pode fazer a opção por ela, mas ela não se aplica obrigatoriamente para vocês, servidores que já estão em atividade. Tá? Vocês têm o direito adquirido por uma regra de transição. Se vocês acharem que é mais satisfatória essa regra de transição, ótimo. Se não acharem, podem cair na regra geral. Essa regra geral, quero deixar bem claro para vocês a forma de cálculo, porque para todas são semelhantes, são iguais, na verdade, não são semelhantes, são iguais. Hoje, como que se calcula a regra geral? Antigamente, era 80% de uma média aritmética, 80% das maiores contribuições de uma média aritmética. Ótimo. Dentro de uma média, eliminava 20% menor, ficava com 100% das maiores. Era uma regra até considerável, por mais que era média aritmética, mas ainda tinha esse desconto das 20% menores contribuições. E agora, Fernando, como que é a regra agora de cálculo? A regra de cálculo é o seguinte: se o servidor possui 20 anos de contribuição, ele terá direito a 60% da média. Caso ultrapasse os 20 anos, cada ano que exceder os 20 anos, será acrescido em 2%. Até 20 anos, 60%. O que exceder, cada ano, mais 2%. Fernando, então eu vou me aposentar, sou professora, de acordo com a regra geral, gente, novos entrantes. Sou professora, completei 57 anos de idade, que de acordo com a regra geral, o professor é 57 anos de idade. Regra geral. Completei os 57 anos, completei os 25 anos de contribuição e tenho mais de 10 anos de serviço público. Adquiri o direito a me aposentar conforme a regra geral da emenda 103. Qual que vai ser minha porcentagem de média aritmética? Eu tenho 25 anos de contribuição. Eu tenho 20 anos mais 5. 20 anos, 60%. 5 anos vezes 2%, 10%. Então, eu vou ter direito a 70% da média aritmética. Fernando, então você está me falando que para me ter direito a 100% eu tenho que ter 40 anos? Estou. Somente terá direito ao 100% quem adquirir 40 anos de contribuição. Qualquer cargo, essa regra dos 60% mais 2% é aplicada a todos. Entenderam? 70% da média. Gente, essa regra, lembrando que ninguém que foi admitido depois de 2003 vai se aposentar com base na última remuneração. A última remuneração, ela já é uma regra de transição lá de 2003. Então, todos os servidores que ingressaram no serviço público em cargo efetivo posterior à emenda 41 de 2003 vão se aposentar por média aritmética. Quem for admitido
anterior a 2003 vai se aposentar com base na última remuneração e ainda terá o direito à paridade, que logo, logo vou explicar para vocês. Então, isso não foi a emenda 103 que alterou. Isso foi a emenda 41, lá em 2003. A emenda 103 só chegou e alterou a porcentagem do cálculo da média. Certo? Gente, primeiramente, pode subir um pouquinho, por favor? Não, lá em cima, bem em cima. Isso. Gente, o que acontece? A reforma da Previdência, ela suprimiu um tipo de aposentadoria. Nós, atualmente, antes da nossa reforma municipal, nós tínhamos duas aposentadorias voluntárias, que era a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, 30 anos mulher, 35 homem, 55 mulher, 60 homem. Certo? Alguém me olhou assustado? 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. 4 requisitos. Essa é a tempo de contribuição antes da reforma da Previdência. 60 de idade, 30 de contribuição, 10 de serviço público, 5 no cargo. Mulher. Homem, 35 de contribuição, 60 de idade, 10 de serviço público, 5 no cargo. Fernando, e o que mudou? O que mudou? Agora nós temos um tipo de aposentadoria voluntária. 62 anos de idade, mulher, subiu de 60 para 62. Homem, 65. E 25 anos de contribuição, dos quais pelo menos 10 tem que ser no serviço público. Essa foi a alteração. Mas qual que foi a alteração mais significativa? Não existe mais aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade foi suprimida. Lembrando que a aposentadoria por idade, mulher, 60 anos de contribuição, 10 anos de serviço público. Homem, 65 anos de contribuição, 10 anos de serviço público. Então, essa aposentadoria não existe mais. Quem adquiriu o direito, adquiriu. Até 27 de dezembro de 2024. Quem não adquiriu, nova legislação. Certo? Então, não existe mais aposentadoria por idade. Existe apenas aposentadoria voluntária. Fernando, então a regra da voluntária agora, 62, 65 e 25, e 10 anos de serviço público. Isto. Preenchido esses requisitos, você vai aposentar com 60% acrescido de 2% a cada ano que exceder 20 anos. Essa é a regra vigente para quem implementou o requisito após a reforma da Previdência. Fernando, mas eu tenho uma situação mais benéfica para mim, porque eu entrei antes de 2003. Então, calma, vamos entrar nas regras de transições, que é lá por último, que eu acho que vai ser a maioria do caso de vocês. Tá bom? Então, gente, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade viraram apenas uma aposentadoria voluntária. Tá bom? Ficou claro? Certinho? Gente, pode passar para mim para aposentadoria compulsória já. Aposentadoria por idade também já falei. Pode descer mais para aposentadoria compulsória. Pode descer mais. Na compulsória, isso, exatamente. Gente, aposentadoria compulsória eu não tenho muito o que falar. Aposentadoria compulsória, 75 anos. A gente fala de aposentadoria expulsória, né? Muita gente usa esse termo. Completou 75, tchau. Não pode trabalhar mais. Correto? E continua assim. A idade continua de 75 anos. Fernando, independe de tempo de contribuição? Independe. Completei os 75 anos, posso me aposentar? Não, devo me aposentar. Ok? A forma de cálculo ficou um pouco pior. Por isso que muitas vezes quando o servidor chega até mim como assessoria, Fernando, estou completando hoje, amanhã meus 75 anos de idade. Então, a partir de amanhã eu já estou aposentado de forma compulsória. Falo, não, a partir de hoje você vai requerer sua aposentadoria por idade. Como o senhor já tem 75 anos, concorda comigo que ele completou os requisitos por idade anterior à reforma da Previdência? Vocês se recordam que o cálculo anterior é mais benéfico que o posterior? Então, servidor, se vocês chegarem ao ponto de se aposentar de forma compulsória, lembre
de direito adquirido anterior à lei de 27 de dezembro de 2024. A aposentadoria por idade sempre vai ser mais vantajosa, a não ser que você tenha 3 anos de contribuição, que qualquer uma das duas, né? Agora, se você tem pelo menos mais de 15, 20 anos de contribuição, sempre opte pela aposentadoria por idade. Isso é mais um conselho do que uma informação. Então, quem tem o direito adquirido, aproveite. A forma de cálculo da média aritmética anterior é mais benéfica que essa de agora, a não ser que você tenha mais de 40 anos de contribuição. Tem um município, é um município mais antigo, né? Vocês são mais de quantos anos em Lusiânia? 278 anos, quase da idade da minha cidade. Eu sou de Goiás Velho, então quase da idade da minha cidade. Então, gente, caso vocês verifiquem essa possibilidade de direito adquirido, preserve-o. Em alguns casos vai ser mais benéfico, tá? E para outros nós vamos ter a Maiara lá para fazer a simulação para vocês, para ver qual que é a regra que melhor se encaixa para vocês. Gente, então a aposentadoria compulsória é simples, é 75 anos, não tem o que falar, é 75 anos e pronto. Um ponto que eu quero falar para vocês, que eu me lembrei porque que eu perguntei que é a idade de Lusiânia. Caso existam servidores que possuem mais de 40 anos de contribuição, se eu possuo mais de 40 anos de contribuição, vou possuir mais porcentagem no cálculo da média. Fernando, então se eu tiver 43 anos de contribuição, eu vou ter 106%. No limite ao 100% não? Não. A reforma da Previdência deixa vocês acumularem mais porcentagem nesse requisito, tá? Fernando, então posso aposentar com 106% da média? Pode. Pode. Mas isso vocês têm que ter 43 anos de contribuição. Tem funcionários que possuem. Pronto. Nesses casos, faz a simulação. Qual que é mais benéfico? Me aposentar com uma forma ou com outra? Porque pode acontecer do servidor ter 42 anos de contribuição, mas não ter os demais requisitos para uma aposentadoria com base na última remuneração. Exemplo, o servidor foi admitido no município de Lusiânia em 2005. Cargo efetivo, 2005. Está com 20 anos no município. Averbou 25 anos de INSS. Ele vai ter 45 anos de contribuição. Mas a admissão é posterior à emenda 41 de 2003. Se é posterior, média aritmética. Agora eu vou fazer qual média aritmética vai ser melhor para mim? A anterior ou a posterior? Eu vou poder me aposentar com qual das duas? Qual que vai ser mais vantajoso financeiramente? Caso eu tenha o direito adquirido. E isso pode ser observado, tá, gente? Na data da sua aposentadoria, para falar a verdade, acredito que a doutora Maiara também trabalha dessa forma, nós sempre vamos observar qual é o tipo de benefício mais vantajoso. O próprio Tribunal de Contas nosso, que é muito atuante com os RPPS, eles pedem para que nós façamos isso. Olha, se você tem duas regras, uma aposentadoria por tempo de contribuição e uma aposentadoria por idade, caso você faça uma aposentadoria por idade, lembrando que no direito previdenciário, um dos poucos direitos que traz isso, o nosso parecer jurídico é vinculativo, não é opinativo, como muita gente acha que é. Nosso parecer vincula informações. Então, caso eu fale para vocês que a aposentadoria mais benéfica é uma aposentadoria por idade, que é uma aposentadoria por tempo de contribuição, o nosso gestor, o senhor Ravel, vai lá e ratifica, através da sua portaria, aquela concessão de benefício, eu vou responder também, de forma prejudicial, porque meu parecer jurídico é opinativo, é vinculativo. Ok? Direito previdenciário, nós temos esse pequeno problema. Ou não, né? Ou não, mas temos essa situação de ser vinculativo e não opinativo. Pode passar, por favor. Aposentadoria por invalidez. Essa é aquela aposentadoria que nós tivemos mais alterações. Gente, mas por que na aposentadoria por invalidez nós tivemos mais alterações? Porque a aposentadoria por invalidez, que até o nome mudou, né? Agora é incapacidade permanente. Fernando, mas é permanente? Não é permanente, contraditório. Né? Os servidores terão que ser reavaliados por uma periodicidade para que seja refeito e analisado se ele continua naquele estado de invalidez. Então, o nome é permanente, mas tem que ser reavaliado. Ficou um pouco contraditório. Para mim, que se fala em incapacidade permanente, quer dizer que ele não pode retornar. Mas o legislador foi um pouco falho nessa termologia aí. Então, mas a nova nomenclatura é essa. Incapacidade
permanente. Já começamos a primeira mudança. Qual a segunda mudança que nós temos? Cálculo. Como eu falei para vocês, nós não temos o quê? Direito adquirido. Fernando, como é a possibilidade de ter um direito adquirido na aposentadoria por invalidez? Vocês ousam falar? Qual que é o tipo de direito adquirido dentro da aposentadoria por invalidez? Existe uma situação. Caso o servidor tenha adquirido aquela doença, aquele CID, anterior à vigência da reforma da Previdência Municipal. Nossa reforma é do dia 27 de dezembro de 2024. Exemplo, que eu sempre trago, um câncer. A servidora teve um câncer ali, vamos colocar um câncer no dia 10 de outubro de 2024, ela foi diagnosticada. Mas tem todo aquele trâmite, toda aquela situação, ficou mesmo ali mais, como que eu posso falar, mais enferma, né? Mais, com o estado mais enfermo, e em janeiro de 2025, vai lá e requer a aposentadoria por invalidez no dia 10 de janeiro de 2025. Já se tem a reforma da Previdência. O que ela tem que falar? Mas eu adquiri a incapacidade conforme os prontuários médicos em outubro de 2024, anterior à reforma da Previdência. Então, eu tenho o direito adquirido, a data inicial da minha incapacidade. Essa é a única forma de direito adquirido para aposentadoria por invalidez e incapacidade permanente. Ficou claro? Isso, gente, está disposto na nossa super portaria da Previdência, que é a portaria 1467 de 2022. Essa portaria, gente, ela fala sobre a reforma da Previdência de uma forma muito didática. Ela fala sobre todas as situações dentro de um regime próprio de previdência social. Então, caso tenham interesse, caso queiram ir mais a fundo nessa matéria, podem procurar a portaria 1467 de 2022. Tá bem? Fernando, o que mais mudou agora na aposentadoria por invalidez? Vocês lembram que a doença grave dava direito à integralidade? Se você possui, de acordo com o rol, né, de doenças, se você foi diagnosticado com uma daquelas doenças, você tem direito a se aposentar com integralidade da última remuneração, se você foi admitido anterior a 2003, ou integralidade da média, se você foi admitido depois de 2003. Mas ainda dá direito à integralidade. A doença que vai decidir se vai ser integral ou proporcional. E agora? Tiraram as doenças graves. Não existe mais doença grave dentro do rol de aposentadorias integrais. Agora é assim, quem tem doença profissional, moléstia profissional, tem direito a 100% de média. Quem não tem, aposenta de acordo com aquela regra que nós falamos, 60% mais 2%. Ficou claro? Então, doença grave não dá mais direito à aposentadoria integral. Aí cabe o direito adquirido, que eu falei, olha, a CID permanece e tal. Fernando, e como comprovar se de fato a CID se deu anterior ou posterior à reforma da Previdência Municipal? Prontuários médicos. Por isso que é importante, né, ter um prontuário médico certo, correto, adequado, para que você consiga comprovar, mediante a junta médica oficial do município, que a sua CID, que a sua incapacidade se deu anterior à nossa reforma municipal. Gente, deixando bem claro, todas essas questões a gente usa como data base a nossa reforma municipal. Não nos atemos à emenda 103. Então, a nossa reforma é do dia 27 de dezembro de 2024. Essa é a data que utilizaremos para todas as situações. Ok? Gente, então, vocês podem ver que a aposentadoria por invalidez, hoje incapacidade permanente, teve mudanças significativas de fato. Só que por que o legislador trouxe essas mudanças? Porque são situações imprevisíveis, são situações que não são voluntárias. E essas situações, elas causam muita alteração nos cálculos atuariais. Aquelas situações que você não consegue prever são as que mais impactam negativamente o cálculo dos benefícios junto ao atuário. Então ele fala, olha, vamos bater, né, onde a gente não consegue enxergar, que são as aposentadorias por invalidez e pensão por morte, que nós falaremos agorinha. Então são as duas situações que as mudanças foram mais significativas. Ninguém quer ficar doente e ninguém quer morrer.
Eu até brinquei numa reunião que nós tivemos, falei, gente, hoje não pode morrer. O interessante é ficar vivo. Porque vocês vão ver que o beneficiário de vocês vão praticamente ter direito a um salário mínimo, com as novas regras de pensão por morte. Tá? Gente, continuando sobre a aposentadoria por incapacidade, a forma de cálculo também é aquela que eu falei. Todos os cálculos da regra geral, 60%, acrescido de mais 2% do que exceder a 20 anos. Essa vai ser o cálculo para todas as regras gerais. Certo? Gente, quando a gente implementou no município vizinho aqui de vocês, lá em Novo Gama, a reforma da Previdência, muitas pessoas me questionaram. Nossa, Fernando, eu fui aposentado por incapacidade, meu salário caiu para o mínimo, mas eu já sou doente há tanto tempo. Isso eu fazendo um atendimento com o servidor. Eu falei, quanto tempo? Quanto? Né? Quanto tempo? Quanto? Ele falou, não, desde 2018 eu venho com essa incapacidade. Eu falei, e você tem como comprovar? Você tem prontuários para comprovar essa situação? Claro, eu vou no mesmo médico, inclusive é um médico do CAIS aqui do município. Eu falei, pronto, então você resolveu a sua vida. Vai lá, resolveu a vida não, né, gente? O cara está em incapacidade, gente. Resolveu a vida financeiramente, né? Resolveu a vida financeiramente ali para melhorar, né, de alguma forma. Então, assim, ele está ali, eu falei, olha, vai procurar seu médico, vai falar para ele colocar e definir a data que se deu sua incapacidade de acordo com os prontuários, junta esses prontuários nesse relatório e volta aqui para a gente fazer uma revisão. Porque você está sendo prejudicado. O seu prontuário é claro. 2018 foi a data da incapacidade. Então, vamos fazer conforme a lei diz. Direito adquirido é direito adquirido. Entenderam? Volto a repetir. Nós não temos intenção, junto lá dentro do RPPS, de, nos benefícios, nas concessões de benefício previdenciário, prejudicar nenhum servidor. Pelo contrário, dentro das nossas necessidades, dentro dos nossos poderes, nós fazemos o que é possível para tentar trazer o melhor benefício para cada segurado. Certo? Pode continuar, pode descer aí para as regras de transições, que eu acho que é onde vocês estão mais assim, né, interessados, que todos vocês já são servidores efetivos, né? Gente, essa primeira regra de transição, agora sim, essa regra é para vocês. Então, fiquem atentos. Essa é a regra de pontos. O que é a regra de pontos? Além de vários outros requisitos, somando o tempo de contribuição e a idade, para cada ano vocês têm que alcançar uma certa pontuação. Homem, encerra-se a contagem e aumento de pontos em 2028 e a mulher em 2033. O homem em 2028 tem que constar com 105 pontos. A mulher em 2033 tem que acabar com 100 pontos, somando tempo de contribuição e idade. Começou em 2022 a contagem para nós e terminou em 2033 mulher e em 2028 homem. Certo? Gente, além dos requisitos ponto, nós também temos que ter 62 anos de idade, mulher, para ter direito à última remuneração em paridade. Então, além de ter ingressado no serviço público em cargo efetivo anterior a 2003, também a mulher tem que ter mais de 62 anos de idade. Se não tiver 57 anos de idade, por mais que tenha ingressado no serviço público anterior a 2003, ela poderá se aposentar por média e reajuste pelo governo federal. Então, aqui nós temos duas situações. Além de ser admitida anterior a 2003, por mais que a idade seja de 57 anos para a mulher, ela tem que alcançar 62 para ter direito à paridade e integralidade. Então, a regra do pontos, ela foi criada para aqueles servidores que possuem mais tempo para se aposentar. Não são aqueles servidores que estão na iminência de aposentadoria. São aqueles servidores que têm mais de 5, 6 anos de tempo de contribuição ainda para trabalhar. É uma regra intermediária. Mas o ponto positivo dela é que ela ainda traz o direito adquirido do paridade e aposentadoria com base na última remuneração. Lembrando que servidores que ingressaram no serviço público anterior a 31/12 de 2003 e possuem mais de 62 anos se mulher e 65 se homem. Aí sim busca esse direito. Fernando, mas qual que é a regra geral da regra de pontos?
A regra de pontos são 57 anos mulher e 62 anos homem. Nesse caso, é a única situação que o homem sofre uma majoração na idade. É a única regra que o homem aumenta em 2 anos. O homem é 55, professor, é 60 pelo tempo de contribuição, mas é 65 pela regra voluntária, mas nesse caso aumentou de 60 para 62. Já a mulher, praticamente em todas as regras, aumentou 2 anos. Professor era 50, aumentou 52. O tempo de contribuição, regra geral, era 55, aumentou para 57. Regra geral que eu falo, os cargos administrativos, né, que eram 55, aumentou para 57. Era 60 de idade, aumentou para 62. Então, as mulheres aumentou em 2 anos para todas as situações. Ficou claro? Homem, apenas na regra de pontos, aumentou em 2 anos. Era 60, aumentou para 62. Fernando, então eu só preciso complementar essa idade e os pontos? Não. Vocês ainda têm que preencher os 35 anos de contribuição se homem, os 30 de contribuição se mulher, com a redução de 5 anos para professores e professoras, certo? Os 20 anos de serviço público e os 5 anos no cargo. Então, aqui nós voltamos a ter 5 requisitos. Idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo no cargo e cumprir os pontos. São alguns dos requisitos. Lembrando que, Fernando, eu só vou implementar o requisito em 2033. A cada ano que for passando, aumenta 1 ano e você ganha 2 pontos no tempo de contribuição e na idade. A cada ano que se passa, pela regra de pontos, aumenta 1 ano de contribuição e 1 ano de idade. Então, a cada ano que se passa, são 2 pontos a mais para vocês. Concordam? Nas simulações vai ficar mais clara a situação, principalmente nas simulações individuais de vocês. São muitas, nesses casos agora, eu sempre falo, não tem como a gente fazer de forma genérica alguma situação. É caso por caso, é situação a situação. Sua situação, você fala, nossa, eu fui admitida no mesmo dia que minha colega. Nós 2 entramos em 2005. Minha colega vai se aposentar quando completar 30 anos. E eu, só depois, quando eu tivesse 37, 38 anos de contribuição. Gente, qual que é a idade da sua colega? Gente, sua colega verbou algum tempo de fora? Quais são as situações concretas, aquele caso concreto de cada um? Então, o estudo, de fato, devido à reforma da Previdência, ele é muito individualizado. Ele é muito, muito individualizado. Então, eu até, não sei se a Mayara vai me bater agora, mas procurem o Instituto de Previdência. Procurem, vão lá. Fala, Fernando, qual que é a minha regra? Dr. Marcos Denver, que está ali no fundo agora, nosso assessor jurídico também do Fundo de Previdência, trabalha com nós lá na assessoria, também vai estar à disposição de vocês. Nos procure, vamos falar de forma individualizada, caso a caso. Gente, aqui, desce um pouquinho para mim, por favor. E para nesses pontos, isso. Olha só, essa aí é o somatório da idade. Gente, eu vou deixar disponível isso com vocês. O doutor já até me pediu uma cópia, eu vou mandar para o doutor. Doutor, se você puder distribuir com o pessoal, tá? Fica à vontade. Vou deixar uma cópia disso com vocês, tá? Se vocês tiverem interesse, aí vocês podem fazer a comparação com mais calma e a gente vai voltar a falar na nossa audiência pública. Tá bom? Que aí vocês vão ter com certeza mais dúvidas. Essa é a pontuação para os homens. Hoje, em 2025, nós temos que os homens têm que ter 102 pontos. 102 pontos, você está me falando que ele tem que ter o quê? Ele tem que ter 35 anos de contribuição e isso é incontestável. Se ele tiver 35 de contribuição, quantos anos de idade ele tem que ter? 67? Sou meio ruim de cálculo, é isso? É, né? Então, se um homem tiver 67 anos de idade e 35 de contribuição, ele consegue se aposentar. Lógico, observando as demais regras. 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, todas as demais regras. Mulher, você baixa mais um pouquinho, por favor, para a gente ver a somatória das mulheres? Isso. Então, a mulher no ano de 2025 tem que ter 92 pontos. A professora mulher diminui 5. Então, tem que ter 87 pontos. Tá? Então, hoje, uma mulher
de um cargo administrativo para o ano de 2025, 92 pontos. Como que eu alcanço 92 pontos? Lembrando que tempo de contribuição mínima, 30 anos. Então, eu tenho que ter 62. Se eu tiver 62 anos de idade e 30, no ano de 2025, eu estou apto a me aposentar pela regra de pontos. Fernando, ficou pior, não tem como negar. É uma situação que vem para ajudar, de fato, as previdências municipais. São casos concretos que trazem impacto de imediato dentro do Fundo de Previdência. Por que causa impacto diretamente? Isso não é segredo para vocês. O que eu estou falando para vocês aqui, de acordo com essas regras de transições? Que vocês vão ter que contribuir por mais tempo. Contribuindo por mais tempo, o Fundo de Previdência tem mais contribuição e paga menos benefício previdenciário. Traz mais receita para o Fundo de Previdência. Isso é um fato. A emenda 103, quando os legisladores fizeram, foi para trazer benefícios aos regimes próprios de previdência social. Os regimes, realmente, vários regimes estavam pedindo socorro. E essa foi uma forma que o governo federal encontrou para trazer um fôlego, né? Não é ainda o que vai resolver todas as situações, mas trouxe um fôlego para os RPPS. Vamos passar para a regra de pedágio, por favor? Regra de pedágio. Aí vocês podem ver que o homem volta com seus 60 anos de idade. Né? Na regra de pontos era 62, na regra de pedágio, 60. Essa regra, eu até falo, ela é mais simples. Os servidores, ou eles terão direito à integralidade e paridade se entraram antes de 2003, ou terão direito a 100% da média, 100% da média. Essa regra é uma das poucas regras que o servidor que ingressou posterior a 2003 ainda terá 100% da média aritmética. Esse não vai naquele caso dos 60% mais 2%. Então, a regra do pedágio, ela foi criada para aqueles servidores que estão na iminência de se aposentar. Falta ali 2 anos, 3 anos, é uma regra mais benéfica para esses servidores. É uma regra que a idade da professora, 52, do professor, 55. Ah, Fernando, então não é 57? Não, pela regra de transição, professora, 52, professor, 55. Cargos gerais, 60, homem, 57, mulher. Aumentou 2 anos, está vendo? Para a mulher, era 50, aumentou para 52, era 55, aumentou para 57. O homem manteve 55, professor, 60, cargos administrativos. Certo? Fernando, o que é o pedágio? O que é o pedágio? Alguém consegue aí, pelo menos, falar para mim? É o que eu pago para ir para Goiânia? Não, não é. Qual é a regra do pedágio? Nem tentam errar? Qual que é a data base para a gente somar o pedágio? A data da nossa lei municipal. Até 27 de dezembro de 2024, quanto tempo de contribuição vocês possuíam? Tempo de contribuição. Não se paga pedágio de idade, não se paga pedágio de tempo de serviço público. Paga-se pedágio de tempo de contribuição. Então, até dia 27 de dezembro de 2024. Se você, professora, mulher, tinha 24 anos de contribuição, faltava mais 1 ano para você se aposentar. O nosso pedágio é de 100%. Então, quanto tempo eu vou ter que trabalhar mais dos 25? Mais 1 ano. Então, eu vou ter que ter 26 anos de contribuição, já pagando o pedágio, 52 anos de idade, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Estou aposentada. Fernando, falta 5 anos para me aposentar. No dia 27 de dezembro de 2024. Falta 5 anos para me aposentar. Então, eu vou ter que trabalhar mais 5 anos para pagar o pedágio. Só um minutinho. Fernando, mas eu tenho 60 anos de idade. Falta 1 ano para me aposentar. Então, estou com 24 de contribuição, 60 de idade. Vou completar 25 e 61. 25 mais 61 dá... Meu Deus, 87? 87 anos. Lembra que na regra do pontos, 87 anos dá o direito a aposentar para a professora?
Então, é melhor eu entrar na regra de pontos do que aguardar mais esse tempo de 1 ano ou 2 anos pela regra do pedágio. Lembrando que temos que sempre observar como serão concedidos os proventos. Nessas duas regras, o que impacta muito é o cálculo dos proventos de aposentadoria. Porque na regra do pontos, tem situações ainda que existe aquela regra dos 60% mais 2%. Na regra do pedágio, não tem essa possibilidade. Ou é com base na última remuneração, ou é 100% da média. Então, a regra de transição do pedágio, com relação ao financeiro, ela ainda é bem melhor que as demais. Então, eu sempre penso nessa regra especial nessa regra de transição do pedágio para todos os servidores, por ser melhor financeiramente. Nós vamos abrir para pergunta agora ou final? Vou responder aqui. Pessoal, é o seguinte, já está tendo várias dúvidas, né? Na verdade, chegamos com milhões e eu acredito que muitas dúvidas já foram esclarecidas. A doutora Maiara, depois da fala do doutor Fernando, ela vai dar vários exemplos concretos. Então, assim, as dúvidas, aí, no final, a gente vai estar ou abrindo para perguntas ou marcando um novo encontro para as perguntas. Vai depender um pouco do horário. Pode ser? Até agora está ficando bem esclarecido? Está dando para poder assimilar, né, o que mudou, o que realmente vai estar acontecendo de fato e direito, mas a Maiara ela vai estar dando exemplos bem práticos também, com base em muitas perguntas que eu fui recebendo, né, Maiara, ao longo desses dias. Pode ser sim? Tranquilo? E outra observação, vai ficar tudo gravado, tá? Então, depois vocês podem assistir pelo canal da Câmara tudo o que está acontecendo aqui nessa manhã. Então, quando as pessoas apresentarem as dúvidas, né, doutor Fernando, é só vocês pedirem para que possa acessar e acompanhar, né, na casa, lá no conforto de casa, no final de semana, para poder tirar todas as dúvidas. Obrigado, vereadora. Continuando, então, essa regra de transição, com relação a proventos, ela é a mais adequada. É que a gente sempre faz a simulação primeiramente. Fernando, se eu não implementei os requisitos, nem de uma regra ou nem de outra, nem de pontos, nem de pedágio, eu posso fazer a opção pelas regras voluntárias? Pode. Só que você vai ter que observar como vai ficar seus cálculos. Isso que será o primordial para vocês. Lembrando que lá, 60% mais 2% que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Vocês podem. Tá bom? Com relação às regras de aposentadoria, era basicamente isso. O que não coloquei nesse quadro foi referente às regras especiais. Não sei se tem servidores aqui da saúde, mas as regras especiais é um ponto positivo da reforma. Um dos poucos, né? É um ponto positivo. Por quê? Os municípios, eles não dispunham em lei sobre regras especiais. Regra para deficiente físico, regra para servidores que trabalham em local insalubre. Não possuía, a legislação nossa, municipal, em regra, não tinha nenhum entendimento, nenhuma situação. Agora, com a reforma da Previdência, a gente cita o artigo 21 da emenda 103, a gente cita as possibilidades de aposentadoria voluntária. Então, agora, o município tem legalidade para fazer essas aposentadorias. Antes, nós íamos numa súmula, a súmula 33 do STF, pegávamos emprestado o regime geral de previdência, que essa súmula nos permitia, e com essa súmula nós fazíamos as aposentadorias especiais. Deficientes físicos sequer tinham uma súmula permitindo. Então, os servidores que eram aposentados por insalubridade eram por empréstimo da legislação do INSS, por analogia à legislação, porque a súmula 33 do STF nos permitia. Agora não. Agora nós temos disposição legal. Agora está dentro do nosso ordenamento jurídico as aposentadorias especiais, tanto para o pessoal que trabalha com agente nocivo, né, insalubridade, quanto os servidores que possuem deficiência física, intelectual, entre outras. Certinho? Essa eu não vou entrar mais com vocês, porque ela é uma novidade. Ela não tem um antes e o depois. Ela tem um agora. Tá? Mas essas dúvidas também nós podemos tirar lá na sede do Fundo de Previdência. Vamos para a pensão por morte. Ixi, credo. O povo já está... não morre, né? Não vamos morrer, vamos ficar vivos. Gente, a pensão por morte, ela tem duas situações.
ela é concedida para servidores, né, que vêm a óbito, tanto quanto estão inativos ou ativos. Se ele está inativo, ele é aposentado, é uma forma de cálculo. Se ele é ativo, é outra forma de cálculo. Se ele está aposentado, nós vamos fazer o cálculo com a sua aposentadoria. Nós não vamos fazer nenhum cálculo antes. Nós vamos pegar o valor da aposentadoria e aplicar o cálculo da pensão por morte. Ou seja, exemplo, o servidor está trabalhando ali, está inativo, está aposentado, recebendo R$ 2.500. Não, vou pôr R$ 2.000, que é mais fácil de fazer o cálculo. Está recebendo R$ 2.000. Está na inatividade, recebendo R$ 2.000. Ele vem a óbito, o seu beneficiário, o seu dependente, ele vai receber. Vamos supor que esse servidor que veio a óbito tem apenas um dependente. Seu cônjuge. Apenas um dependente. Ele vai receber 50% da famosa cota familiar, mais 10% cota por dependente. Limitado a 5 dependentes para essa cota. Então ele vai receber 60% dos R$ 2.000. Vai ficar quanto? R$1.100, sei lá, R$1.000. Lembrando que ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Então vai ficar os R$ 1.518. Esse é um servidor que veio a óbito e já estava aposentado. Então o cálculo é mais simples. Pega a remuneração, os proventos de aposentadoria, aplica a cota familiar mais a cota dependente e chega no valor da pensão por morte. Esse é o cálculo para a pensão por morte. Fernando, mas se ele estava em atividade? O servidor veio a óbito enquanto estava em atividade. Como é feito o cálculo? Agora, vocês já acharam que doeram lá? Agora vai doer. O servidor vai ser, primeiro, vai se fazer a média aritmética e os cálculos, como se fosse fazer a incapacidade permanente, ou seja, 60% mais 2% da média aritmética. Esse é o primeiro cálculo. Agora aqui é cálculo. Nós vamos fazer o primeiro cálculo. Média aritmética, 60% mais 2%. Esse servidor faleceu com 25 anos. Um exemplo. Faleceu com 25 anos. Então ele tem direito a 70%. 70% da média. Vamos supor que o servidor recebia R$5.000. Fez-se a média, lançou essa questão da porcentagem, 60% mais 2%, 70%, chegou no valor de R$ 2.500. Recebia última remuneração R$5.000, fez-se a média e lançou as porcentagens, caiu para R$ 2.500. Além disso, ainda vem a cota familiar e a cota por dependente. Redução, redução, redução. Essa é a fórmula da pensão por morte. Se você é inativo, provém de aposentadoria, 50% cota familiar, mais 10% por dependente. Se você é ativo, faz-se a média aritmética, acrescido das porcentagens, de acordo com o seu tempo de contribuição. Depois disso, cota familiar e cota por dependente. Gente, essa forma, ela foi inclusive discutida recentemente no STF, se não me falha a memória, e foi considerada correta, lícita. Então, o Supremo já falou que vai manter essa forma de cálculo. Pode ter reviravolta, né? Nós sabemos, aí nós já vimos, temos muitas discussões, mas, por enquanto, essa forma está correta e já está aí, como fala, jurisprudenciada, né? Vamos falar assim. Então, assim, essa regra vai valer e está coerente de acordo com os legisladores aí. É prejudicial? Estou falando, não morre. É prejudicial. Não tem como negar, não posso negar. Como eu falei, eu sou técnico, eu não sou político. Gente, essa é a primeira situação da pensão por morte. Lembrando que, idade previdenciária, qual que é a idade previdenciária do menor? É 18 anos? É 21 anos. A idade civil é 18 anos e a idade previdenciária, 21 anos. Isso também é uma questão que a emenda 103 e seus comentários trouxe também. Ela respaldou, ela certificou que todos os municípios façam essa alteração.
limitam-se a idade dos menores para 21 anos. Certo? O que mais que a pensão por morte trouxe? Muita gente me fala, Fernando, agora a pensão por morte é gradativa. Se o beneficiário tem tantos anos, ele recebe por tantos anos. Isso não foi a reforma da Previdência, tá, gente? Isso foi uma lei federal de 2015, mas que muitos municípios estão se adequando agora. Mas essa é uma alteração de 2015, não foi a reforma da Previdência, que é aquele escalonamento, né, de idade. O servidor faleceu, o cônjuge ficou com o benefício, e o cônjuge possuía 43 anos de idade. Entre 40 e 44 anos de idade, recebe por 20 anos. Eu dou uma falhada nessas aí, porque eu sempre estou com a lei em mãos, né? Mas eu acredito que seja isso. Recebe por 20 anos o benefício. Tem mais de 44 anos, o benefício é vitalício. Isso foi alterações de uma lei de 2015, uma lei federal, não da reforma da Previdência, mas que está na nossa lei. Está constando na nossa lei. Baixa um pouquinho para mim, por favor. Gente, a única hipótese de receber 100% da pensão por morte é nesse caso de dependente inválido, ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100%. Se um desses dependentes está nesse quadro, a pensão por morte vai ser 100%. Se não, é o cálculo que eu passei para vocês. Então, na pensão por morte, como era a pensão por morte? O servidor faleceu na atividade ou na inatividade, aposentado ou ativo, como vai ser, era a pensão por morte? 100% da sua última remuneração, dos seus últimos proventos. Como ficou? Se é inativo é de uma forma, se é aposentado de outra forma. Fernando, significativo? Significativo. As alterações para a pensão por morte foram significativas. Como eu falei para vocês, essas duas alterações, na invalidez e na pensão por morte, por não serem benefícios voluntários, né, são benefícios que são concedidos de forma compulsória, vamos dizer assim, então, eles, como não tem como projetar na avaliação atuarial, o impacto é muito maior. Por isso que o legislador achou ou entendeu que essas alterações deveriam ser mais drásticas. Entendido? Viram a diferença? Notaram? Última situação. Pode descer para mim na última ou na penúltima página agora. Isso. Acumulação de benefício previdenciário. Fernando, isso tem que estar na minha lei municipal? Não. Essa é uma regra que se aplica desde a emenda 103 de 2019. Nós temos situações na emenda 103 que são aplicadas de forma obrigatória para os estados e municípios e DF. E temos outras formas, como é o plano de benefício, que tem que ser via lei municipal. E essa disposição está no artigo 24 da emenda 103, ela dispõe que é de imediato com a sanção da emenda 103. E o que é que diz esse artigo? O benefício de pensão por morte, ele pode ser acumulado com outro benefício, benefício de pensão por morte, desde que faça a escolha por receber um valor integral e o outro tem um desconto de forma gradativa. Então, você, servidor, pode escolher, na data da sua aposentadoria, receber um benefício integral e, caso possua uma pensão por morte, deverá optar por qual vai receber integral. Exemplo, eu não vou falar porque eu não vou matar minha esposa, mas um servidor X recebe uma aposentadoria. Receber lá desde 2017. Vem recebendo um benefício previdenciário, aposentadoria. Chegou em 2024, sua esposa veio a óbito, era segurada do regime geral, do INSS. Então, vai ser concedido uma pensão por morte para esse servidor X. O servidor X vai ter que chegar lá no INSS e falar, olha, eu vou optar por escolher minha aposentadoria de forma integral e vou reduzir
a pensão por morte. Na escala de 60%, depois eu mostro para vocês a faixa, porque é um cálculo, eu tinha que ter meu notebook e eu mostrar para vocês certinho. Na audiência pública, eu vou conseguir trazer melhor para vocês. Vai ser uma redução de 60%, 40%, 20%, 10% e o excedente. Então, uma redução muito considerável. Eu fiz um cálculo, dando um curso semana passada, um servidor que recebia R$10.000 e fez a opção, em um dos benefícios, o servidor recebia 12 mil de aposentadoria e ficou com uma pensão de 10 mil, exemplo. Então, ele escolheu para ter uma redução na pensão. Esse valor de 10 mil caiu para 3 mil e pouco. É uma redução considerável, essa redução do artigo 24 da emenda 103. Gente, e ela não foi por imposição municipal, ela foi por imposição federal. A emenda 103 já trouxe essa obrigatoriedade. Fernando, mas eu tenho direito adquirido. Eu tenho uma pensão de 2017 e hoje, em 2024, vou solicitar uma aposentadoria. Só que eu preenchi os requisitos para essa aposentadoria em 2018. Então, minha pensão é de 2017 e o meu direito adquirido é de 2018. Se o seu direito adquirido é anterior à emenda 103, você não vai precisar fazer essa escolha. Não vai precisar ter essa opção. Fernando, e se eu tenho 2 benefícios, um de pensão e um de aposentadoria, e agora vou ser concedido uma nova aposentadoria para mim em 2024. Tenho 2 benefícios anterior à emenda 103 e vou me aposentar agora em 2024. O que eu faço? Vai ter a redução. Você vai escolher um mais vantajoso e vai ter redução nos outros 2. Entenderam? Vou citar um exemplo clássico, que eu cito em todos os meus cursos. Isso é um fato concreto. Fui procurado no ano de 2022, lá no meu escritório. Fernando, sou servidora do Estado, meu marido era servidor federal, acho que era médico, não me recordo. Também poderia ter acumulação de cargo, era um cargo lícito de acumulação de cargo, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal. Então, ele era servidor ativo, com duas matrículas, e veio a óbito, em 2017. Veio a óbito, então ficou 2 pensões para essa servidora que me procurou. Em 2017, essa servidora é professora, também cargo acumulável. Ela é professora do município de Goiânia e do município de Aparecida, cidades vizinhas, né? Também traz ali o poder de acumular cargos. Como ela tinha um cargo acumulável, ela conseguiu uma aposentadoria em um das matrículas em Goiânia em 2018. Então, 3 benefícios ela conseguiu anterior à emenda 103. Em 2022, ela me procurou. Fernando, eu estou prestes a completar o meu quarto benefício previdenciário. Vou me aposentar por tempo de contribuição na Prefeitura de Aparecida. Só que eu fiquei sabendo que eu vou ter a redução nos meus outros 3 benefícios. Isso é verdade? Falei, infelizmente sim. Qual que é a sua idade? 65 anos, 2022, 65 anos. Falei, tudo bem. Então vamos fazer um estudo aqui. Você vai se aposentar agora ganhando quanto? R$9.000? Beleza. Suas outras aposentadorias. Minha aposentadoria como professor é de 8 mil e eu tenho 2 pensões, cada uma de 18 mil. Eu acho que o marido dela era médico. Ela ganhava bem, ganhava um dinheirinho. Dava para sobreviver. Aí eu falei para ela, olha só, você está me falando que você tem quase 50 mil de benefício. Se você, e ainda tem a possibilidade de mais um, se você fizer a opção, esse 50 mil vai virar 25 mil, 20 mil. E o seu benefício agora é 9 mil. Fernando, então você está me falando que eu vou ter que recusar esse benefício agora? Não. Eu vou te falar uma coisa melhor. Você tem 65 anos. Você completou 60 anos antes da emenda 103. Lembra, eu falei o ano, 2022. A emenda é de 2019. Ela completou em 2018, 60 anos. Então, ela tem o quê? Direito adquirido pela aposentadoria por idade. Falei, pede uma aposentadoria por idade. Você não vai ganhar os 9 mil que você quer, mas eu fiz os cálculos lá para ela, a média ficava 5 mil e pouco. Mas você vai receber os 5 mil reais. Ou seja, em vez de reduzir os 3 outros benefícios, você vai ter um ganho
a mais de 5 mil. Não, Fernando, mas eu trabalhei, eu quero aposentar integral, Eu falei, não faz isso, pelo amor de Deus, gente. Faz a idade. Você vai estar com 4 benefícios adquiridos anterior à emenda 103. Não vai precisar fazer a escolha, a opção. Entenderam? Ficou claro? Gente, eu estou à disposição de vocês. Isso é o que eu tinha para conversar com vocês. Caso queira, caso precisem, me procurem. A doutora Maiara tem meu telefone, eu também estarei mais presente com vocês por aí. Eu trabalho aqui do lado de vocês, em quase todos os municípios. Eu sou advogado, assessor jurídico de Novo Gama, de Cidade Ocidental, de Santo Antônio Descoberto, Planaltina, Formosa. Então, eu estou à disposição do que precisarem. Tá bom? E o Dr. Marcos Denver, meu colega de trabalho, advogado, estamos juntos no mesmo escritório. Levanta a mão aí, Denver. Olha lá. Nosso advogado também do escritório. Se precisarem também, está à disposição para o que precisarem. Obrigado, gente.